Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de dezembro de 2024. A Ucrânia pode estar ficando sem mísseis atacantes dos Estados Unidos, ou seja, o estoque está muito pequeno. Isso pode explicar muitas coisas, talvez porque não fizeram alguns ataques, principalmente o da ponte de Kerch, a famosa ponte da Crimeia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. É importante você compartilhar, porque assim existe uma probabilidade, uma chance de alguém se inscrever, ou alguém passar para frente e sempre alguém se inscreve. Escreva. Peço a gentileza, o favor de vocês, por favor, compartilhem com suas redes sociais. E façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muitas vezes não há tempo hábil para eu responder a todos, mas gosto de ler todos e, na medida do possível, sempre responderei aos comentários. Muito obrigado. Inscreva-se. Aqui, somente a verdade. Fake news aqui são proibidas. Obrigado. Bom, eu estou agora, na realidade, vou até dizer a fonte que eu consegui essa informação, que a Ucrânia pode estar ficando sem mísseis atacantes, é o New York Times, né? Ele estava se referindo às autoridades americanas e ele escreve que a Ucrânia está limitando o uso de mísseis atacantes, ou seja, estão usando menos, estão usando pouco, devido ao esgotamento de estoques e à provável mudança na política do recém-eleito presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que ninguém sabe se ele vai mudar ou não, em relação à autorização de ataques nas profundezas ou em profundidade da Rússia. A publicação do The New York Times, né, informa que na primavera passada agora, né, os Estados Unidos entregaram à Ucrânia aproximadamente 500 mísseis atacantes. Eles vieram dos armazéns dos depósitos do Pentágono. Inicialmente, a Ucrânia não tinha autorização para utilizar estes mísseis para ataques do território da Rússia. Ela recebeu essa autorização agora, após as eleições norte-americanas. O presidente Joe Biden autorizou. Então, eles podiam atingir apenas os territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia. Inclusive a Crimeia eles poderiam atingir, né? No entanto, em meados de novembro, a administração do presidente, como eu disse, ele autorizou, né, depois da eleição. E, no entanto, naquela época, apenas 16 mísseis, quando ele autorizou, permaneciam, dezenas de mísseis, não é os 500, permaneciam na Ucrânia, ou seja, a Ucrânia ainda tinha estoque. Segundo o New York Times, ela calcula que tinha cerca de 50, porque depois da primavera os Estados Unidos não mandaram mais nenhum, durante o verão, míssil atacamos. E como escreve o The New York Times, referindo-se a dois responsáveis norte-americanos, a possibilidade de obter mísseis adicionais foi realmente esgotada, né? Os estoques estão limitados dessas armas. Por quê? Porque o Joe Biden redirecionou para atender às necessidades do Oriente Médio, no caso de Israel, e necessidades da Ásia, para Taiwan, no caso de uma possível investida da China em Taiwan. E temos também os Storm Shadows, né, que o ucraniano está usando bastante os Storm Shadows, inclusive atingiu aí o quartel-general recentemente, outros quartéis-generais, mas esse quartel-general, agora esses dias no Natal, com o Storm Shadow, né? Ela também, após a decisão de Biden, ela permitiu a Ucrânia de usar também esses mísseis de longo alcance em território russo. Ela que advogou, inclusive, junto ao Biden, a Grã-Bretanha, para que ele liberasse, né? Mas os estoques desses mísseis Storm Shadows, eles também são limitados. E é improvável que a situação seja alterada por Donald Trump, né? O jornal analisa de que, o semanário, né, o jornal analisa que recentemente, em entrevista à revista Time, o Donald Trump disse que ele achou
ele chamou de estúpida a decisão do Biden de fornecer esses mísseis. Então talvez ele não revogue essa decisão, mas ele simplesmente não vai fornecer mais desses mísseis. O Kremlin respondeu no dia seguinte, quando o Trump fez essa afirmação, parece uma coisa combinada, dizendo que a posição de Trump coincide completamente com as opiniões de Moscou, de acordo com o The New York Times, com base em informações do Ministério da Defesa russo e de blogs militares russos, esses que a gente vê às vezes. Eu ponho as notícias aqui também deles. Essa eu não peguei de blogueiro russo. Essa eu peguei e analisei e fiz um resumo no The New York Times para vocês. Então isso é muito preocupante e embora que o Putin não está inclinado a negociar, não sei como é que o Trump vai ver isso, a gente não sabe se ele vai deixar ou se ele vai reforçar mais a Ucrânia, como ele prometeu, caso o Putin não se comprometa com a negociação, né? E também é um outro problema, porque se a Ucrânia não quiser aceitar os termos da negociação de ceder territórios, vamos dizer que sejam, não sei se serão estes, mas se estes forem os termos, a Ucrânia também não vai concordar. Então a Ucrânia está se preparando para uma época sem ajuda americana. E acho que ela tem que se preparar para isso mesmo. Estão fabricando em 24 horas por dia os mísseis e drones ucranianos para fazer frente à Rússia, caso não venha mais equipamento americano. A Europa comprometeu-se que continuará ajudando, então eu também acredito que a Europa ela fez uma reunião séria sobre isso, assinaram documentos, independentemente do Trump, se o Trump vai ajudar ou não, né? Apesar de ameaças públicas, né, Putin está tentando reagir com cautela às operações ucranianas, né? E, na minha opinião, Moscou provavelmente não responderá aos ataques com mísseis de longo alcance dos Estados Unidos que a Ucrânia fez. Quer dizer, ele já respondeu atacando áreas civis. Mas atacar áreas civis, eu disse, não é uma novidade, né? Ele, na realidade, essa última resposta que ele deu, atacou 2, 3 dias seguidos, foi uma resposta àquele assassinato do general russo em Moscou, que ele ainda não engoliu e ele vai tentar fazer alguma coisa mais firme ainda. Não sei se vai conseguir. Ele está enfraquecido bastante, a Rússia está enfraquecida. Ao mesmo tempo, os americanos acreditam que a Ucrânia poderia escolher melhor os alvos, né? O próprio Pentágono falou para atingir os mísseis atacantes. Eles têm muito medinho do Putin, sabe? Eu não sei porquê. Eu não sei como é que vai ser com o Trump, né? Mas eu espero que a Ucrânia continue forte e agindo como está. A Ucrânia não venceu essa guerra ainda no terreno, não conseguiu avançar mais, ela tem vencido em alvos estratégicos, que ela bombardeia bem mais que os russos. Quando não tinha atacamos, ela ia com os drones, e que tem dado muito bons resultados também. Só que os mísseis são mais rápidos e fazem um estrago muito maior. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais. Vocês são bem-vindos no canal. Inscrevam-se. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.